Bom dia, começa agora mais um Fórum 11h30 nesta segunda-feira, 6 de abril de 2020. Eu sou Dri De Lorenzo. Eu sou Renato. Que tal? É isso aí, estamos aqui hoje, só Tchim, nós tchim. dois. Hoje e estamos aqui diariamente, de segunda a segunda, né, De Rovai? domingo a domingo, acho De mais domingo legal. a domingo, Mais interessante. sempre às 11h30, para comentar as principais notícias do dia. E tem muita coisa para a gente comentar. Hoje a gente vai falar sobre as novas ameaças do Bolsonaro ao ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. Vamos falar também sobre novos ataques do Eduardo Bolsonaro, agora acompanhado do ministro da Educação, Weintraub, contra a China, e o governo chinês rebateu, soltou uma nota. E vamos falar também sobre os brasileiros que não estão cumprindo a quarentena, estão indo para as ruas, a praia ontem no Rio de Janeiro, a orla lotada. A gente tem um vídeo da Praça Pôr do Sol em São Paulo. Vamos também falar disso e novo recorte da pesquisa Datafolha, entre outros assuntos que você acompanha agora. A gente vai falar até da Valesca Pocuzuda, Rovai. Ah, é? É, que tá bombando lá fora. Acredita? Grande Valesca. A gente vai falar daqui a pouco. E E vamos dar um estão chamando a giro? gente de casal azul. Mas é, Tudo ó, azul tudo aqui. azul aqui por aquele lado. Lá de É, cá, tudo azul, um gente. pouquinho preto também. Até o óculos é azul. O casal azul aqui deseja aí tudo azul. Rosimar Sarmento, do Rio de Janeiro. Chile Rosa, não aguente esse governo, seus apoiadores. Vamos lá. Flávia Moraes sempre aqui conosco. Eric Figueiredo, de BH, também. Falando aqui, priorizando os membros, mas tem muita gente conosco. Membros e membras desse Meu Brasil Metronil. Teremos o curso do Denis, finalmente, esta semana, né, Dri? Deve Teremos, a gente estar. está só esperando a liberação da plataforma, mas em breve a gente vai Deve anunciar estar estourando, aqui né? para vocês, com certeza. E, bom, começar já com os informes, Rovai. A gente tem 11 mil casos confirmados de coronavírus e a gente já está se aproximando de 500 mortes, os números de ontem divulgados pelo Ministério da 4%, né, Saúde. aproximadamente. Agora, veja, o que se fala é que a média mesmo é de 1,5%, 2% de letalidade. É que se você tem 500 mortes, você não teve 11 mil casos. Então, você teria tido aproximadamente 25 mil casos, né? 25 mil casos para 500 mortes. Só que se você considerar que muita gente, por exemplo, em São Paulo, dos que morreram, dos que tem 90 ou 100 pessoas só em São Paulo esperando. Agora pode ser mais, eu posso estar errado, mas tem uma fila de gente que morreu para fazer o teste, que escolheram sangue e vão fazer o teste. Como não tem teste, não sabe se morreu ou não com coronavírus. Então pode vir um aumento disso daí, isso pode ser 1.000, pode ser 2.000. O governador Wellington Dias do Piauí, ele considerava que era 30, 40 vezes mais. Lembra quando teve Uhum. aqui? Ele falou: nós tivemos, sei lá, 4 mortes e 18 casos. Ele falou: isso não existe. Então, se a gente teve 4 mortes, provavelmente a gente deve ter tido. Aí ele falava um número: 500 casos, né, 400 casos e tal. Eu lembro que ele chegava em 2.000 casos, de algum jeito ali. É uma conta que ele tinha feito com especialistas da equipe coordenada pelo Nicoleles, né, que está trabalhando com o consórcio Nordeste. Resumindo, o resumo da ópera. A gente já pode ter mais de 50 mil casos e eu diria que a gente deve ter mais de 100 mil casos. Nesses 20 e poucos mil é subnotificação, É, né? subnotificação. Tem várias possibilidades para afirmar isso já. Uma delas, bem objetiva, é, tem que pôr isso aqui na minha, não na É. tua, né? Tá no babado errado. Uma delas aqui é claramente a. Vou ter que mexer aqui, gente, desculpem, é que eu estava sem o cabo. Agora entrou o cabo, acho que a conexão melhora. A gente teve um problema aqui com a nossa câmera, ele está usando a câmera do próprio celular. Do computador, né? Do computador, perdão. Então, nós temos aqui uma coisa muito objetiva, que é
o índice de 4 e poucos por cento. Não é, esse não é o padrão mundial. Ah, mas na Itália também estava assim, é verdade. E esse padrão, é por isso que as pessoas dizem que é um padrão equivocado, porque aonde está se aplicando o teste de massa, na Coreia do Sul, né, em outros países que estão aplicando, o índice é de entre 1,5% e 2%, no máximo 2%. Porque aí você vê que tem muita gente que, inclusive, não apresentou sintomas, na faixa de 30%. É muito alto. Quem pega, passa, tem uma dor de cabeça, acho que não aconteceu nada. Mas ele é transmissor. Transmissor, exato. Né? Então, o lance dos testes era para isso, para garantir que o número maior de pessoas, ao detectar, entrasse em quarentena. Entrando em quarentena, você evitasse a proliferação. Uma das formas, se o Bolsonaro quisesse controlar a economia de uma maneira mais inteligente, uma das formas era testando todo mundo. Ou fazendo como a Coreia fez em primeiro momento. Tinha um caso num prédio, ela testava todo o condomínio, testava a escola inteira do cara onde ele estudava, testava o trabalho inteiro, ela ia fazendo teste a partir desses grupos. Aí ela ia detectando outros grupos, e assim ela acabou testando quase o país todo. Ah, mas eu gastaria, sai muito mais barato. O que a gente está fazendo? Arrumando briga com a China. É isso que eu ia falar. Quem Né? vende os testes, né? Pois é. O que os Estados Unidos estão comprando tudo. Eles estão interditando, inclusive, a chegada desses respiradores, etc., em países como o Brasil. Eles brecam no meio do caminho. Tinha que pegar jato da FAB, mandar buscar e trazer direto para cá. É isso que tinha que fazer, aos montes. E outra, tinha que produzir internamente. Sabe? Cria um esquema de produção do dia para a noite. Ah, é difícil? Não é, não. Não é tão difícil assim como parece. Sabe? Porra, bicho, as comunidades, o MST está fazendo isso. Eles pegaram onde estava produzindo cachaça, está produzindo álcool gel. Porra! Porque o MST pode fazer e os capitalistas não conseguem. Né? Tem algo errado. Máscara para medicina, o Sérgio Amadeu já falou várias vezes comigo aqui, dizendo que, não aqui ao vivo, mas né, por telefone, que principalmente para os trabalhadores da área médica, medicina, tem como fazer aquela de plástico maior assim. Você tem que pegar as empresas de plástico e dá para fazer 100 mil por dia numa pequena empresa de plástico, segundo ele. Porra, tu tá esperando? Eles têm lá pronto, eles estão fazendo, mas faz 100, 200, porque eles estão fazendo no esquema de 3D, de impressora 3D. Tá quebrando galho, mas quebra o galho ali do núcleo pequeno. Se eles tivessem com isso, com molde pronto já como eles estão, indo numa empresa de plástico, replicassem, faria e a empresa sobrevive, os trabalhadores ganham dinheiro. Você tem várias formas de reaquecer a economia, não é ficar xingando o ministro. Isso não reaquece a economia. Pois é. Vamos falar um pouco do novo recorte do Datafolha. Ontem o Datafolha já tinha divulgado que 44% acredita que Bolsonaro não tem condições de governar e 37% da população defende renúncia. Hoje saiu esse novo recorte que diz que 76% dos brasileiros contrariam Bolsonaro e defendem o isolamento social. E a aprovação do ministro da Saúde, o Luiz Henrique Mandetta, também está avançando, o que preocupa aí a causa, né, dessas ameaças do Bolsonaro que a gente vai falar. Então, destas 76% que defende o isolamento, dizem que as pessoas devem ficar em casa, mesmo que isso prejudique a economia ou cause desemprego. Claro, as pessoas não querem morrer. As pessoas não querem morrer, né? No Nordeste, esse índice é o maior, né? 81% a favor da quarentena. Olha só, e mesmo no Sul, que é um reduto bolsonarista do país, 70% defendem que as pessoas não saiam de casa para trabalhar. E então, isso pesquisa mostra o apoio às políticas defendidas pelo ministro da Saúde, que tem sido pressionado. Qual que é a avaliação do ministro? Tem aí? Então, vamos ver aqui. Também 82%. Que entre os brasileiros que declaram ter votado em Bolsonaro no segundo turno, em 2018, 82% dizem ótimo ou bom o trabalho do ministro Mandetta. Então, ou seja, o
o Bolsonaro se mandetou. Se mandatou, Se Romário. mandetou, né? Ele está mandetado, porque agora ele fica mandando piadinha, falando que é ele que manda, que não tem ministro que vai ficar dando ordem para cima dele, que tem um ministro querendo aparecer, só que esse ministro tem 82% entre quem votou nele no segundo turno, bonitão. E agora, esse ministro, pelo jeito, criou ali um marco dentro do governo de insatisfeitos com o Bolsonaro, né? Inclui esse arco, inclui o Moro, né? Inclui outros ministros ali da política. Eu não sei em que posição, por exemplo, está o Paulo Guedes, mas parece estar mais próximo desse grupo do que do grupo bolsonarista raiz. Ele está lá, o Bolsonaro, com o general Heleno. Ao que parece, o próprio Braga Neto, ele fica fazendo a mediação entre os dois grupos, mas ele hoje, por exemplo, não aprovaria a substituição do Mandetta. Ele não aprova. Então, cada dia mais isolado dentro do seu governo, cada dia mandando menos, cada dia mais cercado por fora por coisas que ele fez no verão passado. Essas coisas do Adriano ainda vão estourar, né? Tem essas gravações que foram feitas na Bahia, tem os celulares lá com o Itzel. Então, talvez o retardamento dessas investigações se deva, inclusive, ao fato de que as pessoas estão evitando criar mais uma crise dentro dessa grande crise sanitária que a gente está vivendo. E, Chegou um super chat, opa, uau! Laurita, é verdade que essa pesquisa Datafolha foi feita por telefone fixo? Se é assim, esse resultado é extremamente distorcido. Deixa eu ver aqui. Eu acho que deve ter sido por telefone, não por fixo. Eu acho que é por telefone em geral. Mas, em geral, costumam ser assim as pesquisas Datafolha. Tem várias formas de fazer pesquisa, gente. Hoje em dia não dá para falar que essa por telefone ela é tão equivocada, viu, Laurita? Por fixo, ninguém mais tem só fixo, né? Eu duvido que eles tenham feito só por fixo. Mas vamos dar uma checada. Foram 1.511 pessoas por telefone, mas não Telefone. especifica se é Não, fixo ou usa celular. celular, quase todo mundo por celular. E hoje, mesmo na classe D, todo mundo tem celular. E mesmo na classe E, o cara tem aqueles celulares que só recebe, né? O pai de santo. Mesmo por faixa etária, todo mundo Celular pai de santo. o celular meio que universalizou, né, Romário? Né? E a gente teve ontem mais uma ameaça, né? Nova ameaça feita por Jair Bolsonaro ao Mandetta. Ele disse que poderia passar numa transmissão ao vivo, né, na cerimônia que encerrou o jejum que ele estava pregando, né? Jejum, ele tomou café. É o jejum bolsonarístico. No jejum, ele toma café, come umas rosquinhas. É muito cara de pau. Ele disse que a caneta dele funciona, que ele não tem medo de usar a caneta, nem pavor, e ela vai ser usada para o bem do Brasil, não é para o meu bem, nada pessoal. Ele disse também que tem algumas pessoas do governo que algo subiu a cabeça, estão se achando. Eram pessoas normais, mas de repente viraram estrelas e falam pelos cotovelos. Aí uma indireta, né, ao Mandetta, que respondeu que ele estava dormindo, que amanhã ele via as novas ameaças. Ele respondeu ao jornalista do estado de São Paulo que procurou ele para falar sobre essas novas ameaças. Nem a caneta dele funciona mais. Parece que outras coisas já não funcionam há algum tempo. Não, ele que disse. Ele que falou. Sem piadinhas. Tá no livro da Thaís Oyama. Tá no livro da Thaís Oyama. Tá? Não vão nem me chamar de machista, porque quem escreveu o livro foi uma mulher, chama Thaís. Né? Ela disse que numa roda dele, ele ficou fazendo propaganda do Cialis para os seguranças, que ele usava o Cialis, tal, enfim. E quem entende disso é ele, eu não quero nem saber. E a caneta também não está funcionando. Caneta não está funcionando, ele não consegue demitir o Mandetta. Por que ele não demitiu o Mandetta até agora, se ele é o bom da boca? Só ameaçando, Vou demitir você, viu? Imagina, se eu chegasse na editora, na fora, e falasse, vou te demitir, viu? Vou te demitir. Você vai acreditar como eu sei demitir. Não é assim. Você chega com a pessoa, inclusive, não expõe publicamente,
Se você tem um problema, você conversa no privado. Se a pessoa não resolve, você toma a decisão que acha que tem que tomar. Faz parte da vida, é assim que funciona. Quem tem autoridade para decidir se deve alguém continuar ou não na equipe, principalmente num cargo público de tal importância como é o ministro de Estado de uma área como a saúde, quem decide é o presidente. Nós somos um país presidencialista. Bom, se ele acha que ele quer demitir, mas não é o momento de fazer isso por conta tal, ele fica quieto. Termina o momento, ele vai lá e bimba. Não fica fazendo esse jogo. Jogo de cena. É. E a péssima notícia é que, pressionado, o Mandetta já estuda fim do isolamento social após a Páscoa. Então, a gente tem informação hoje da Folha de São Paulo que o Mandetta teria elaborado um novo plano de combate à pandemia que prevê fim do isolamento social logo após a Páscoa, ou seja, na semana que vem, dia 13. Então, com isso, já a pasta já estaria começando a preparar essas mudanças para os próximos dias, anunciar esse fim do isolamento no dia 13, o que é um absurdo, né, Roberto? Porque a gente tem aqui uma notícia da Fórum aqui de hoje, que no caso da Suécia, que ela é a confinamento e já registra um número de mortos parecido com o do Brasil. No entanto, o país é 20 vezes menor que o Brasil. Então, ou seja, enquanto a Suécia ela afrouxou todas essas medidas de confinamento, ela está com cafés, escolas, restaurantes em operação, diferente de outros países da região. Ela registrou mais de 6 mil infectados e mais de 400 mortes no país. E já o Brasil, que tem uma população 20 vezes maior, contabilizou até ontem, como a gente disse no início do programa, 487 mortes pelo coronavírus, pela Covid-19. Ou seja, colocar então o fim do isolamento social com as experiências ao redor do mundo parece ser uma medida muito perigosa, né, Rovar? Não faz o menor sentido. Até é uma matéria que a gente reproduziu a partir da Folha de São Paulo. Eu acho que deve ser especulação, vou ser bem sincero. Não devíamos nem ter reproduzido isso, para ser bem mais sincero ainda. Porque o Mandetta tem dado sinais absolutamente contrários, né, a esse até agora, Adri. Ele sabe todos os riscos, sabe que se fizer isso, a popularidade dele, que está em 80% agora, cai para 30, 40, porque vai vir um caminhão de mortos. Exato. Ele tem absoluta dimensão disso. É possível o que eu disse aqui que seria possível fazer era isso: testes massivos, testes, não é 100 mil testes, Dri. É 10, para um país como o Brasil, é 20 milhões, 30 milhões, 40 milhões de testes. Nós não estamos falando de 100 mil testes, é peanuts, né, na tradição, ou seja, amendoim, é petisco, né, não dá para nada. Os americanos vão falar, isso é peanuts, é o aperitivinho do começo do jantar. Não rola, não serve para isso. Então, preciso de... A gente precisaria mesmo era de 100 milhões de testes. Não é de 100 mil, de 100 milhões. Mas não dá em 100 milhões, 30, 40 milhões de testes, aí você começa a brincar. Aí você começa a brincar. Aí você começa a poder liberar algumas coisas, mas algumas coisas. Então você libera, por exemplo, bar e restaurante não dá agora, é loucura. Mas você constrói uma lógica de trabalho em setores que precisam, automobilístico, sabe? Você separa as pessoas, coloca em produção, porque você sabe que está todo mundo testado na fábrica. Está todo mundo testado. E aí o problema é que tem que testar e fazer o teste continuamente. É foda, para dizer o português claro, né? Com certeza. E ontem à noite também o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, acusou Jair Bolsonaro de abrigar em seu gabinete de ódio assessores marginais que recebem orientações do guru Olavo de Carvalho para atacar o Congresso e o ministro da Saúde, Mandetta. Então, o Maia
dizendo que todo mundo já sabe, né, Rovai, que eles abrigam aí esse gabinete de ódio com assessores para atacar as pessoas, como a gente, né, os adversários políticos. E tem outra informação aqui, Rovai, que depois de mais de uma semana de aprovada a medida de auxílio emergencial para os trabalhadores de R$ 600, o governo ainda não começou o pagamento, ainda não sabe aí quando, como que vai ser feito esse pagamento, Rovai. Eles continuam fazendo o jogo de transformar isso daí numa como se fosse um dinheiro do governo do Bolsonaro que ele está dando de presente para as pessoas. Isso daí é uma decisão do Congresso, né, que precisa de ser encaminhada com urgência, porque as pessoas estão passando necessidade. Sabe? Eu conheço, por exemplo, garçom que tem uma vida de classe média, que vive bem, que tinha um emprego e trabalhar de garçom à noite, a pessoa está com dificuldade hoje, sabe? Dificuldade concreta de poder, sabe, continuar pagando a pensão da filha e comprar o leite do dia a dia. Então, assim, por quê? Porque, cara, garçom é bico. Porra, mas o cara ganha bem. Porque ele ganha 100 conto numa noite, ainda tem a caixinha. Ele trabalha 3, 4 vezes por semana, ele tirava 500 pau por semana. 2.000 no mês, fora o emprego que tem, classe média. Imagina da noite por dia, perde tudo isso e o emprego para e dá férias para o cara. Ele fica desesperado. Então, o que tem? O Estado é para isso nesse momento. Eu estou falando na linha de corte das classes sociais brasileiras. Um garçom que tem 2 empregos, ele é classe média média. Né? Ele tem uma faixa de 3.500, 4.000 reais por mês, ele. Mas talvez a mulher trabalhe. Então, assim, essas pessoas hoje estão vivendo com 1.000, 1.200. Não vai conseguir pagar as contas, porque tem um cômodo que aluga, tem não sei o quê, tem uma vida. Então, está ruim para esse. Eu estou falando de um recorte acima da linha de pobreza. Imagine para o pobre. Com certeza. Tem um vídeo aí, né, que você ia passar? A gente tem um vídeo da Praça Pôr do Sol e da Valesca, mas antes disso, vamos falar um pouquinho da China, Ruvai, que ontem teve novos ataques, né? O Eduardo Bolsonaro já tinha feito um ataque chamando o coronavírus de um vírus chinês, já tinha rolado já um mal-estar entre a China e o Brasil, e agora, ontem, fizeram uma nova live, ele e o Weintraub, fizeram novos ataques, disseram que a China estaria se favorecendo por conta do coronavírus, fez declarações difamatórias, assim, um show de horrores, um ataque à China, e a embaixada respondeu dizendo que eram declarações absurdas e desprezíveis, e criou aí uma nova crise com a China, Rovai. Eles estão brincando com a China. Não é uma boa ideia. Não é uma boa ideia, Adri, continuar brincando com a China desse jeito. Fizeram um ministro da Educação, um deputado federal, que é filho do presidente, fazer uma live para brincar de cebolinha, o chinês e não sei o quê, assim, para fazer um ataque leviano gratuito para um país que é uma das maiores potências do mundo, para culpar essa potência de ter criado o coronavírus, ou seja, ampliar uma fake news. Então, ninguém é louco de criar uma porra dessa. Quem criou já esse tipo de coisa de vírus para atacar países foi os Estados Unidos em guerras. Eles usaram vírus para guerra. Aqui é cheio de bichinhos. A gente fica aqui cercado, um zoológico. Os bichinhos ficam. Tem um lagarto ali, desse tamanho, que é o nosso parceiro de lives. Tem os morimbondo, todo dia. A live, então, das 7 da noite que eu faço Fala Rovai, ela fica assim. Besouro. Mas vamos lá, Rovai, a gente tinha... Não, mas então, a questão da China é essa. Não tem como ganhar. Não ganha nada com isso.
só perde. Agora, quer dizer, como é que cala a boca desses animais? É derrubando do governo. Não tem outra solução. Tem que ter, tem que construir uma forma deles não pode continuar desse jeito. O Bolsonaro escolhe os ministros. É uma garranhada da Inglaterra. A Inglaterra decide que ministro entra, que ministro sai. Não é assim. Ela não decide isso. Quem decide é o primeiro-ministro. E ele determina lá. Então, a não ser que transforme o país em parlamentarista da noite para o dia. Façam, mas para manter esse palhaço no governo, vale a pena esse sacrifício? Não. Então, impeachment nele. É isso aí. Ontem, incentivados por Bolsonaro, grupos desrespeitaram o isolamento, fizeram manifestações no Distrito Federal, no Paraná e em São Paulo, seguindo o discurso do presidente Bolsonaro de que não precisa desse isolamento, e eles foram lá de verde e amarelo, se aglomeraram, pedindo a reabertura do comércio, indo na direção contrária de todas as recomendações da Organização Mundial da Saúde, como forma de conter o coronavírus. Vai, você viu essas fotos aí das manifestações em defesa aí do fim do isolamento? Não, da história da. Dos grupos que foram ontem se manifestar, Eu vi, desrespeitando o palhaçada. Eu isolamento. vi os vídeos dele. Tinha um dos vídeos que eu vi, que virou reportagem da Folha. Vi de madrugada, acordei 2h e pouco da manhã, sem sono, aí Insônia. insônia. Essa coisa da quarentena vai dar muitos livros, muitos filmes, né? Porque muita gente está tendo transformações completas na sua vida, tal. Então a gente, por exemplo, ontem a gente fez o Fórum 11h30 aqui, foi muito legal, aliás, um papo sobre o Bernie Sanders com o Glauco e com o Vini, o Glauco da Rede Brasil Atual. Eles lançaram um livro, aliás, a Adri podia pôr aqui o Vou pôr link do novamente livro, ali. depois eles vão fazer um papo fechado só para os sócios Fórum e o pessoal que apoia aqui no YouTube, e para quem comprou o livro, para conversar mais sobre o que tem no livro, questões. Mas é papo que dura 2 horas, 2h30, eles com vocês, a gente vai marcar isso. E aí depois você fica aqui em casa, fechado, tomando cerveja, né? Aí chega 8 da noite, você desmaia. Acorda às 2 da manhã. Eu vi o vídeo da Folha. E é bizarro, porque a mulher fala assim, não, porque tinha 70, 80, você chegou tarde, agora só tem 30. Mas eles estão comemorando manifestação com 70, 80 pessoas. Aí uns estavam de máscara, mas pô, se é para fazer isolamento, que você está de máscara? Não, porque aí a máscara, ela ajuda, respeita os outros. Porra, bicho, se respeita os outros, para de pedir esse isolamento. O respeito aos outros é respeitar o isolamento. Desliguei aqui o WhatsApp que está Apitando, né? E a gente tem uma foto também que mostra ontem o Rio de Janeiro, a orla lotada com as pessoas caminhando como se não houvesse aí a quarentena. E tem ao lado, a montagem é do André Fran, ele colocou uma imagem de Roma no início de março, ou seja, antes da Itália ser o novo epicentro da doença, aí já com um número altíssimo de mortes. Então você vê como os países que mais cedo tiveram essa preocupação de se isolar, de fazer o isolamento, as pessoas fechar, deixar só as atividades essenciais funcionando, conseguiram conter a disseminação do vírus. Então a gente tem essa montagem que mostra e traz um alerta sobre o que queremos, né, Rovai, daqui para frente. Então a gente tem aqui a imagem, vocês devem estar vendo, do Rio de Janeiro ontem, e não é só exclusividade do Rio de Janeiro. Várias outras cidades... Isso aqui é onde? No Rio de Janeiro, e ao lado Roma, que teve, no início de março, as pessoas também não se mobilizaram para fazer a quarentena antes. Na Fontana di Trevi, né? Na Fontana di Trevi, exatamente. Então, a importância, né, a gente sabe dessa questão do
isolamento para conter o contágio. E, como eu ia dizendo, não é só no Rio de Janeiro, a gente vai passar agora um vídeo da Praça Pôr do Sol em São Ali no Alto de Paulo, Pinheiros, um lugar de na Zona gente Oeste. Que, esclarecida. Vovai, dentre, quando você vê o mapa de São Paulo, dos principais infectados, a Zona Oeste é a que tem o maior número. É o maior número. E a gente vê essa praça, que chama Praça Pôr do Sol, na Zona Oeste de São Paulo, uma região nobre. Uma praça linda. Uma praça que já Que o é pessoal da apto USP o pessoal ir usava, lá tá? Ver o pôr do ver sol e tal. fazer outras coisas, Só que né? agora é quarentena, né, O Rubem? pessoal ia lá ver o pôr do É. sol. Então vamos assistir esse vídeo rapidinho. Tati, põe pra gente. Se tivesse máscara, assim, escolher, né, o horário para sair, para caminhar e tal, e não ficar em lugar onde fica aglomerado, né? Olha a quantidade de gente. As pessoas todas aqui, paradinhas. Cadê o pôr do sol? Olha lá o pôr do sol, mostra lá o pôr do sol. O pôr do sol tá lindo, né? Tá lindo. Agora aqui, essa aqui, temos aqui uma senhora de máscara, só com o nariz para fora. Minha senhora, no caso, tem que incluir o nariz para dentro da máscara. Né? Agora eu Estamos pergunto, aqui, aonde essas pessoas estão morando? temos aqui um outro modelo da pessoa usando máscara já corretamente. Então tá aí, as pessoas na praça como se nada tivesse acontecendo, né? Em que mundo as pessoas vivem, né? Que não vê. Muita gente, hein? Muita gente, não vê Muita as gente, casalzinho se estatísticas. beijando, nego andando em Pois 5, é, 6. O nível de responsabilidade, a gente toma um cuidado aqui, gente, para sair dessa casa onde a gente está, que é meio em cima de um morro. Então, a gente está aqui isolado, não tem ninguém, porque Gonçalves, quem conhece, as casas são bem longe uma da outra, né? Ninguém mora amontoado. Aqui só no centro que mora uma quantidade pequena de pessoas. A cidade tem 4.000 habitantes, sendo que 300 devem morar no centro. Então, você, em tese, estaria tranquilo. Meu, a gente é luva, é não sei o quê, álcool gel, entra no carro, passa álcool gel no volante. Isso que a gente tem saído uma vez por semana e olhe lá para fazer compras no mercado e buscar os orgânicos. Então, desde que começou essa epidemia, eu tenho pedido para pelo menos aqueles que nos acompanham que cuide-se. Hoje eu estava aqui antes de começar o programa, recebi a notícia da morte de um companheiro que estudava com a gente lá na Universidade Federal do ABC. O Danilo me mandou, o Valdemar. Era um negro que está fazendo doutorado, se não me engano. Agora não lembro se era mestrado ou doutorado. E eu cheguei a fazer aula com ele em 2, 3 turmas lá. Então aqui fica a minha, morreu de Covid, né? Um cara saudável, um cara que deve ter os seus 40 anos de idade, magro, bem de saúde, entrou no hospital e faleceu, né? Isso está acontecendo, a gente tem recebido notícias tristes todos os dias. Então, vamos pôr a cabeça no lugar, não porque eu vou ali na Praça Pôr do Sol, é do ladinho, vou na Pampulha, que nem estavam dizendo aqui, da Pampulha ontem, eu estou num grupo que tem muitos mineiros, que disse que estava lotada. A praia não é só no Rio, no Rio, São Paulo, BH, Santos, o prefeito interditou a areia da praia. Os caras foram andar no calçadão e na ciclovia. Ele interditou o calçadão e a ciclovia, estão andando na rua. Tem que pegar e botar algema. Bicho, porra! E uma algema no pé e outra algema num cano na casa do sujeito. Porra! Não é porque, não, mas o problema é meu, o direito de ir e vir. Não, o problema não é teu, não. Se você tiver doente, você vai passar para outros. E outra, o sistema de saúde vai ter que cuidar de você, vai ter que achar um respirador. Você vai chegar lá sem respirar, vou te deixar, não falar, o problema é teu, vou te levar na praia ali, amigão. Tu fica ali na praia agora, ou ali na Pampulha, entendeu? Fica ali respirando ali, velho. Tu não queria passear, andar, tu não era o bom da boca? Então agora vai Cifo, falando na real, de papo reto. Mas não, esse cara depois, direito de ter um respirador. Não tem para todo mundo. Não tem. Não vai ter. Não sim, porque o governo Bolsonaro, inclusive, está optando por brigar com a China.
né? Não vai ter onde comprar. Não tem onde comprar, não tem máscara. Então, calma. O processo de fazer, Dri, a quarentena agora é esse. Vai diminuir os casos? Vai também. Mas é só essa a questão? Não. É porque você tem que ir tentando atrasar para, enquanto isso, você compra respirador, compra máscara para os profissionais, aumenta o número de leitos. Você vai, ao ir atrasando, você vai melhorando a condição de enfrentar. E mais que isso, você vai descobrindo como lidar com o vírus. É um processo de aprendizado. É que nem na informática. Você tem, eles sempre falam, tem a curva de aprendizado. Você pega um novo site, um novo programa, você tem uma curva de aprendizado. O vírus é igual. Você tem uma curva de aprendizado para lidar com ele. Então, temos que continuar gritando aqui, fique em casa. Que tal um canal de denúncia para quem não respeita a quarentena? Pode ser legal, a gente pode criar aqui na Fórum. Denuncie, mande imagens, manda fotos e a gente publica. Vamos criar denúncia quarentena. Uhum. Vamos criar boa, perfeita, Shirley. Obrigado pela ideia. É isso aí. A hora que eu tinha falado que a gente ia falar da Valesca Popozuda, pois é, ontem ela fez uma live de funk proibidão e resgatou uma homenagem ao ex-presidente Lula. Então, ela fez do celular dela lá em casa, fez e chegou a ter 60 mil pessoas simultâneas Porra, assistindo. que inveja da Valesca, hein? Reportagem. E não é porque ela é popozuda, não, porque ela é talentosa. Então, e a reportagem do Lucas Rocha aqui, ele conta que foram 2 momentos que chamaram a atenção, uma que foi durante a música Mama, feita em parceria com o MC Catra, que ela chorou, ele era um grande nome aí do funk carioca, morreu em 2018 de câncer. E logo no final Catra era polêmico. Tu conhece o MC Catra? Não. Ele tinha 50 mulheres, 200 filhos. Mas era uma figura, assim. Era um cara que fez muito sucesso nos Estados Unidos. Tem várias músicas super pop, assim. Foi um dos primeiros MC a fazer muito sucesso. MC Catra. Então, e aí ela depois cantou um funk que ela fez quando ela conheceu o ex-presidente Lula em dezembro de 2008. Ele diz que sou popozudo e represento a voz do morro, Luiz Inácio é do povo. Vamos assistir, então, esse trechinho de homenagem ao ex-presidente Lula. Ela tava lá, a Valesca da gaiola dos popozudos. Conheci o Lula no complexo alemão e ele não tirou o olho do meu popozão. Com todo respeito, senhor presidente, você gostou de mim e o seu olhar não mente. Mas, senhor presidente, o meu papo é outro. Sou popozudo e represento a voz do morro. O Lula é do povo, escuta o que ele diz. Favela tem muita gente que só quer ser feliz. Aí, então, a Valesca, e a gente, nesse trechinho, infelizmente, não parece que depois ela ainda mandou um fora bozo. Então, aí, e o Lula ficou de olho no popozudo dela lá. Ei, Lulão, olha a Janja aí vendo esse vídeo. Que curioso aqui, desde ontem essa matéria que tá bombando na Fórum. Agora teria que ter a resposta da Janja, aí ia bombar. Janja, querida, um beijo. A Janja aí, imagina que ela vai ligar. Então, com o vídeo aí da Valesca, que tá bombando aqui na Fórum, a gente encerra essa edição do Fórum 11h30 de hoje. Com beijos para Valesca Popozuda e pro Lula, e para Janja. Pra Janja. E pro Lula da você. Né? Pronto, Lula, um abração também, um beijo, querido. A gente volta hoje com o Fórum Debate às 8, Rovai. Hoje tem fórum, primeiro Fala Rovai às 19 e o Fórum Debate às 20. Temos que ir atrás de alguém. Exato. Aí. Falaram até pra gente que a gente já pensou em chamar o Átila, sim, tá na nossa lista aqui de possíveis convidados para essa semana. O Freixo ficou de fazer com a gente essa semana. Eu estou vendo aqui, deixa eu até ver se ele respondeu. Então, aguarde, a gente já trouxe várias pessoas muito feras aqui, principais lideranças da esquerda, dos governadores. Ele vai fazer o das 20 horas, agora eu não sei que dia. Então, vamos ter Freixo essa semana, vamos atrás do Átila e quem tiver sugestões de nome, manda pra gente e a gente vai atrás aqui
para trazer aqui para o Fórum 11h30. Obrigada, gente. Uma ótima tarde aí, segunda-feira. Beijos a todas, beijos a todos. Em pé.